De volta aqui pra gente comentar a eliminação do Everton. Aliás, né, já era esperada, né? A gente já tinha mostrado aí. Eu ainda tinha esperança, admito a vocês, que o Domini fosse ser eliminado. Mas, né, conhecendo aí o público da Record, eu já imaginava que as chances maiores eram do próprio Everton ser eliminado. E tanto é que ele foi eliminado, né? E sabe o que eu acho mais engraçado no meio dessa história? É que ele tinha tanta certeza que ele ia voltar, mas ele tinha tanta certeza que ele ia voltar, que ele falou no intervalo comercial pra Carol ali e pro Rada que o Domini tinha ganhado o reality, sendo que no final das contas o Neguinho foi eliminado. Por isso que o Radamés teve aquela reação. Aquela reação aconteceu por causa da atitude do Everton. E no final das contas, né, o Everton saiu antes, muito antes inclusive, do desafeto dele, que era o Vitor Pecoraro. E vai ser engraçado, né? Porque afinal de contas, o Vitor Pecoraro, que ele colocou como esse grande desafeto e tal, o Vitor Pecoraro ainda tá no jogo. E aparentemente, como ele é relativamente bom de prova, eles se jogam, eles fazem a win quando é pra dar a win e tal, eles vão se dar bem aí e vão continuar aí por mais algumas semanas nesse jogo. Acho que dessa vez, né, o lado de lá do Domini, eles não querem ver o óbvio, né? Não querem ver o óbvio. Agora vocês viram também uma cena que é a típica cena de baba-ovo, que foi a Ana Paula falando que a justiça foi feita. Não sei que justiça foi feita essa, né? Porque a Carol até jogou na cara. Mas o seu amigo foi eliminado. Então qual é a justiça aí, né? Se o seu amigo foi eliminado. Eu achei o máximo a Carol jogando na cara da Ana Paula que a tal da justiça que eles estavam querendo colocar ali realmente não existiu tanto quanto ela estava pensando. Gente, eu achei o máximo, tá? O máximo aquela cena da Carol. Enfim, né? A gente vai seguir com os embates. Reality show é sobre embates também. Então a gente vai ter muitos, mas muitos embates aqui para falar. Especialmente aí do Domini. Vai chegar a hora dele, gente. Mas pelo que eu tô percebendo, o público vai querer eliminar todo mundo ali do lado dele. Depois vai eliminá-lo. E muito provavelmente isto vai acontecer em breve. Mas a gente vai acompanhar isso e a gente vai saber em breve como é que isso vai dar. Por hoje, a gente vai ficar com a eliminação do Everton mesmo. Mais alguém do lado deles é eliminado e eles ainda se negam a entender e prestar atenção neste detalhe, né? Distribuição dos quartos, para quem tá curioso, tá? Não rolou confusão. Cadu pegou o banheiro, inclusive o Cadu ficou com a suíte Jabuticaba, aquela suíte que era da Gretchen, ficou ali. Então teve suíte para ele também. O Vitor e a Rayane mantiveram a palavra. Então eles ficaram felizes porque ganharam uma suíte por mais uma semana. E aí, né, gente, fica aquela coisa. Uma parte da casa já tem ali quase certeza que a Carol tá bem forte aqui fora. A outra parte da casa ainda não quer ver o óbvio, especialmente ali o grupo do Domini. Mas não vou dizer que eu não gosto desses tombos. Eu também amo, porque reality show também é sobre tombo, né? Mas vamos lá comentar com vocês aí essa edição do Power Couple. Vamos lá comentar aí com vocês esses detalhes aí da edição de hoje, alguns dos destaques do resumo do dia, tá? Admito para vocês que eu não vi direito hoje a eliminação, eu não vi direito hoje no Play Plus, tá? Primeiramente porque o Play Plus, isso aqui é uma reclamação que eu quero fazer com a Record. Vocês cobram R$18,90 da gente pra gente assistir o reality 24 horas. Mas o aplicativo de vocês fica caindo toda hora. Seja no celular, seja na televisão. A gente clica lá,
para assistir o negócio, ele fica lá, depois ele desconecta e não volta mais. Aí a gente tem que ficar reiniciando toda hora o aplicativo, a gente tem que ficar... Quem tem Android TV tem que ficar forçando a parada toda hora do aplicativo para conseguir tentar reconectar de novo, porque se você sai do aplicativo, volta para o aplicativo, ele não funciona. No celular, a mesma coisa, você tem que encerrar o aplicativo para ele conseguir entrar ali e a gente conseguir assistir alguma coisa. Então, vamos ser sinceros, né? Vocês precisam melhorar muito isto. Vocês precisam melhorar muito mesmo este aplicativo. Essa crítica que eu faço, gente, do aplicativo do Play Plus é porque eu acho um absurdo pagar R$18,90 e eles manterem essa plataforma muito ruim há anos. Isso não é de agora, é de anos. E a gente paga porque a gente quer ver o reality. Eu quero ver o reality o tempo todo. É para isso que eu trabalho aqui com vocês. É acompanhando o tempo todo. Mas é difícil acompanhar o tempo todo quando a plataforma não ajuda. E aí fica toda hora caindo. Hoje à tarde eu tentei conectar no Play Plus e não consegui de jeito nenhum. Fiquei ali toda hora tentando ligar, tentando conectar e o negócio caía. Tentando conectar, o negócio caía. Aí eu troquei para o navegador para tentar ver a versão web. Aí na versão web cai do mesmo jeito. Fica aparecendo ali Power Couple na tela e aí a gente clica no play e não funciona. E aí, gente, tá muito ruim, tá? Eu sugiro aqui pra Record, já que vocês vão mudar a plataforma agora antes da Fazenda começar, acredito que seja em agosto, então resolvam esse problema aí, porque vem a Fazenda. E vocês sabem, a Fazenda é o maior faturamento de vocês. Então fica essa crítica aí e resolvam este problema, tá? Então é por isso que hoje eu não consegui assistir o Power Couple no 24 horas corretamente, porque hoje estava muito ruim. Mas enfim, né, eu vou me ater aqui à edição do programa. E outra coisa sobre o Play Plus, na versão 24 horas, na versão web do... Aliás, não só na web, mas no aplicativo também. Quando a gente clica para assistir o sinal da TV Record, eles colocam um comercial, uma série de comerciais ali, de AdSense. Tudo bem, não tem nada de errado em vocês fazerem isso. O grande problema é que esses comerciais de AdSense, eles cortam completamente o programa quando ele entra no comercial. E aí, quando volta o programa, já volta na metade. E aí a gente não consegue acompanhar. Como é que eu tiro os prints aqui para vocês? Nossa, eu coloco ali, eu fico tirando os prints. E às vezes isso prejudica até o nosso trabalho também. Muito do sucesso desses realities da Record vem dos nossos comentários. Não só meu, tá? De vários outros canais que falam de reality show aqui no YouTube. E a gente trabalha com print. Não existe aqui a gente trabalhar sem print. A gente trabalha com a imagem. E a imagem é o que é mais importante pra gente. Vocês poderiam dar uma melhorada nisso aí também. Vocês poderiam dar uma melhorada nesse sistema de vocês, tá? Eu acho que valeria muito mais a pena, inclusive, se vocês fizessem isso, tá bom? Mas vamos lá falar aí da eliminação de hoje. Eles já começaram o programa ali com um pedido de voto, né? A Adriana disse ali que ela estava grata por passar da metade do programa. A gente já está se encaminhando para o dia 40 de 70. Faltam aí 30 dias para o programa acabar. O programa vai acabar no dia 10 de julho, tá? Então, faltam aí pouquíssimo tempo para o programa acabar. Quando chegar no dia 10 de junho, vão faltar só 30 dias. Então, realmente, já passamos da metade. E sim, ela conseguiu chegar ali na metade sem ter ido para a DR uma única vez. Foi agora, justamente na metade. Aí ela disse ali que foram para o programa para jogar limpo. E que o saldo que eles têm no jogo prova isso. Só não sei onde vai provar, né? Aí ela disse ali que eles aceitarão o que o público decidir, mas que eles queriam muito ficar no programa. Já a Carol e Radamés, a Carol falou ali que o fato de estar na DR de forma constante diz aí sobre a personalidade dela e que a personalidade dela incomoda muita gente e que por isso eles estão lá e que se eles voltam hoje é a justiça que está mostrando para onde o jogo vai, a justiça do público.
Achei interessante, inclusive, ela ter usado a palavra justiça, porque foi uma palavra que depois a própria Adriana quis puxar para ela e a Ana Paula também fez a mesma coisa e a Carol jogou na cara. Qual foi a justiça, então? Já que o seu amigo foi eliminado. Já já a gente chega lá. Aí depois o Everton disse que não era para ele estar na DR, mas que eles caíram lá porque eles são ruins de prova e que se eles ficarem, eles vão ir para DR mais constantemente. Ainda bem que ele sabe que ele é ruim de prova, né? Ainda bem que ele tem essa ciência de que ele é ruim, mas ruim de prova. Quer dizer, ele é péssimo de prova, para não dizer isso, né? Péssimo de prova. E aí, né, qual é o resumo do dia? O resumo aí do pós, né? Isso aqui foi antes da formação da DR. A Ana Paula disse que se a Adriana saísse, o Chumbo Grosso ia pra cima dela, pra cima da Nath e pra cima da Emily. E até ia mesmo, de fato, mas o Chumbo Grosso, nesse caso aí, iria pra cima de qualquer um deles, por causa de onde eles estão, querendo ou não, né? Eles estão aí desse lado. E aí, teve outro momento ali, que a Thalira foi conversar com a Carol, e aí a Carol fala que a Silvia e o André estavam se afastando mais deles e se aproximando mais dos oponentes, se referindo ali a Adriana e o Domini. É como se a Carol quisesse dizer assim, olha, a gente tá aqui fazendo a nossa parte, mas eles ali meio que não estão querendo ajudar. Meio que ela falou, meio que foi uma coisa assim, né? Que eles estão querendo ali se aproximar do outro lado, porque certamente estão vendo vantagens do outro lado. Ela quis falar uma coisa desse sentido, tá? E aí, de fato, teve isso, mas eu não consigo enxergar da forma como a Carol colocou. Eu enxergo que os dois estão tentando. De uma certa forma, eles estão tentando ali fazer a coisa funcionar. O grande problema é que isso não está funcionando do jeito que eles querem, né? Mas vamos lá, a gente já vai chegar nessa outra parte aí. E aí, a Carol disse que eles não têm muitas alternativas ali. Como o grupo deles não combina voto, então ou eles passam a combinar voto ou eles vão para a DR constantemente. E de fato, isso também vai acontecer porque o outro grupo combina voto. E como o outro grupo combina votos, eles funcionam muito bem com relação a isso. Eles fazem isso dar certo. E aí veio lá a formação da DR, né? Aí durante a formação da DR, a gente já tinha falado para vocês ontem sobre essas brigas que aconteceram lá. Mas o que a gente não tinha visto ali foi o que tinha passado no intervalo. Eu comentei com vocês o intervalo, eu só não tinha as imagens. Durante o intervalo aí, teve lá aquela briga toda entre a Ana Paula e a Carol. Foi nesse momento aí que, no meio da discussão, a Ana Paula chamou a Carol de esquisita. Aí o Radamés olha assim pra ele, mas esquisita por quê? Por que a minha mulher é esquisita? E aí o Radamés joga isso na cara. Por que ela é esquisita? Aí a Ana Paula só faz assim, e faz assim com coisa assim, começa a beijar o Anthony. E aí o Rada... Isso aqui ele aprendeu na fazenda com a Márcia Fu. Às vezes você tem que dissimular mesmo. Às vezes você tem que fazer toda a dissimulação. E foi isso que a gente viu acontecer ali. Aí o Rada disse que estão julgando a profissão, o corpo, as coisas da Carol. Que estão fazendo isso todo o tempo. E aí o Rada começa a falar assim: Carol, você não é esquisita. E ele falou de um jeito exagerado mesmo, porque ele estava imitando o Anthony, porque o Anthony faz isso com a Ana Paula o tempo todo. Ou seja, para quem não entendeu, o Rada estava fazendo um deboche. Mas, né, a Ana Paula e o Anthony disseram que eles estavam imitando os dois. Não, ele estava debochando de vocês. É diferente, eles não estavam imitando vocês. Eles estavam debochando. O tom era de deboche. E aí o Anthony chamou o Rada de seu boneco. Inclusive imitou aí. E aí o Rada se levantou e fez assim, né? Eu sou seu boneco, eu vou pra galera. Eu tô adorando o Rada desse jeito. Porque na Fazenda ele não foi assim.
Na Fazenda ele era uma planta, ele era muito planta, mas no Power Couple não. Ele tá sendo muito, mas muito melhor do que ele foi na Fazenda. E aí foi muito, mas muito engraçado. Teve uma outra cena também aí, que aconteceu ali, justamente do Rada falar. Aliás, do Rada não, né? O Rada disse ali que o grupo deles faz coisas piores. Por que o Rada falou isso aí? Porque a Ana Paula falou que a Carol estava imitando ela. Aí a Carol disse que não estava imitando ninguém. Então, eu tenho os dois VAR aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou começar primeiro com este VAR, porque senão, se eu não passar, vão dizer que eu tô passando pano, tá? Vão dizer que eu tô passando pano. E não estou passando pano, tá? Então vamos mostrar aqui os VARs primeiro. Eu vou mostrar este VAR aqui, tá? Esse VAR veio de um vídeo, tá? De um vídeo de parte ali da torcida da Ana Paula. Eu fui buscar lá com eles isso. E eles estão querendo provar que a Carol estava imitando a Ana Paula. Mas o VAR não mostra isto, tá? E depois eu vou mostrar o VAR que a própria Record mostrou. Então olha aqui este trecho em primeiro lugar. Vou mostrar aqui ele na tela cheia para vocês. Olha só, isso aqui é 24 horas. Como foi? Quem vocês são? Eu sou a Adriana. Tá, Você é Ana Paula? Eu quero muito ser a Nath. tá, você é Ana Paula. Então, Por 2 dias. então tá, vamos do... Como foi? Não. Quem você... Gente, aí vocês veem no vídeo o seguinte, que a Carol, ela não fala da Ana Paula. Em nenhum momento ela falou da Ana Paula. Ela perguntou para a Rayane e para a Thalira quem era quem estava imitando e dublando quem. Porque aí a Carol pode jogar na cara, né? Quem é que tá fazendo isso? E de fato, gente, quem tava dublando quem era aquilo que o VAR mostrou. Porque os grupos ali do Domini e da Ana Paula estão dizendo que o programa tá escondendo as coisas. Aqui, que vocês acompanham o meu trabalho, vocês sabem que eu não tô escondendo nada de vocês. Eu fui buscar o vídeo, tá aqui o vídeo. Fui buscar o corte que o pessoal da torcida tá apontando que a Carol falou da Ana Paula. A Carol não falou da Ana Paula. A Carol quis saber quem é que estava imitando quem. Isto não é falar da Ana Paula. Não é falar absolutamente nada. É só querer saber. Então, não vamos confundir as coisas, tá? O VAR oficial era este aqui, olha só. Então vamos lá, vamos dublando. Ai, a minha unha está daquele jeito, sabe? O teu grupo faz um monte de coisa também. Então, vocês ouviram aí quem a continuação daquela cena. E, de fato, a Carol não estava. De fato, a Carol não imitou ninguém. Então, sim, Ana Paula tá realmente mentindo. Ana Paula realmente está, sim, agindo ali de forma mentirosa e manipulando o jogo. Só que aí o Rada jogou na cara deles. O grupo de vocês também já faz coisas piores. Vocês também fazem coisas piores. Vocês também imitam os outros. Também imitam do mesmo jeito que estão acusando um. O outro lado também faz. Então o Rada jogou isso na cara. O que eu achei bom. Aí o Anthony disse que ele não pode falar pelo grupo porque ele não tem grupo. Aí a Carol disse que eles querem falar deles pelo grupo, mas na hora do oposto, isso eu achei interessante. Na hora deles falarem que eles estão falando por eles, o pessoal do outro lado começa a dizer que eles estão falando pelo grupo. Então, sim, há 2 pesos e 2 medidas nessa história. E sim, há 2 pesos e 2 medidas, gente, dos dois lados. Não é só do lado de lá da Carol, é do lado ali do Domini também. Só que aí, o problema é a narrativa que cada um dos lados está querendo implantar. A narrativa, que é a verdadeira, é o que a gente está mostrando para vocês, porque a gente acompanha o 24 horas. A Carol não falou mal da Ana Paula, como a Ana Paula falou.
A Carol de fato não fez isso. Mas a narrativa que eles querem colar é justamente o oposto. Agora deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso não vai funcionar por muito tempo. Porque vai chegar uma hora que o próprio público vai se dar conta dessas coisas. E aí vocês vão perceber como eles vão sendo prejudicados por eles mesmos. Fica aí, né? Tô avisando pra vocês pra onde essa coisa vai. Aí depois disso, lá na despensa, a Ana Paula disse que eles tinham que sustentar, que agora eles tinham que sustentar esse embate. Aí teve um momento ali que a Adriana entrou. Aí a Adriana fala assim pra eles que eles não tinham mais, que eles tinham que ir lá na sala e dizer ali que eles nunca mais iam dirigir a palavra pra Carol. E aí a Carol informou aí que quando eles mantêm o embate, eles dão mais força pra Carol e pro Rada. E aí vocês percebem o quanto a Ana Paula joga o conselho da Adriana manda pras cucuias, de fato. Porque assim, errada nesse sentido, a Adriana não tá. Quando ela fala isso, cada vez que vocês fazem isso, vocês dão mais força pra Carol, é isso que acontece no reality show, inclusive. Cada vez que vocês ficam batendo numa mesma pessoa, essa pessoa vai ganhando força. E me admira muito eles lá dentro, que se dizem experientes, porque já passaram por reality shows, não terem percebido isso. É ridículo, ridículo. Mas enfim, a Adriana avisou, mas eles não vão mudar isso, né? Aí teve outro momento ali que a Cris e o Wake discutiram ali sobre o voto. A Cris falou ali que isso não foi de uma semana pra cá, mas que eles já tinham começado a notar esse afastamento muito antes, que não era só naquele momento. Aí o Cadu disse que ele falou o que ele quis falar ali pra todo mundo e que ele não podia votar no outro lado porque as pessoas acolheram ele e que ele não podia ser ingrato a esse ponto. Eu vi muita gente falando ali que não tinha entendido o voto do Cadu. Essa foi a razão do voto dele, tá? Esta foi a razão. Aí do pós-DR, o que aconteceu? O Rada quis saber do Everton quem tinha falado que ele era agressivo. Aí teve um outro VAR ali que mostrou esse momento aí do Everton na DR falando sobre a Cris ter dito que ele era o único homem preto da casa e racista, que ela tinha sido racista com ele. E aí teve uma outra cena que a Carol foi conversar. Aí a Carol falou que também é muito grave eles chegarem e apontarem ali e dizerem que uma pessoa é racista ou não, sem ter entendido ou compreendido o contexto. O Everton falou que o que interessa é o que ele sentiu, como ele se sentiu. Tudo bem, eu concordo com isso. Se ele se sentiu discriminado, tudo bem, ok, é o sentimento dele. Mas toda a história tem 3 lados. Toda. Tem a verdade de um lado, a verdade do outro e o que realmente aconteceu. Toda a história tem isso. Então, o VAR mostra que a Cris nunca colocou ele neste lugar de agressivo. Pelo menos na minha visão, tá? Na minha visão, a Cris não colocou ele no lugar de agressivo. A Cris disse que ela não queria que a filha dela tivesse um relacionamento com uma pessoa que precisasse ser controlada. E ela fala isso também como mulher, que ela não queria ter um relacionamento com alguém que ela precisasse controlar. Ok, é incoerente da Cris ter falado isso? Concordo plenamente com vocês aí nos comentários. Plenamente, porque a Cris tem que ficar segurando o Cadu toda hora quando ele fica ali querendo brigar com o Domini. Concordo, eu não vou tirar a razão de vocês, mas vocês perceberam aí que há uma certa manipulação sim para uso da pauta racial. Não é só como o Everton se sentiu. Se ele se sentiu assim, tudo bem, é a forma como ele se sentiu, mas a realidade dos fatos não é esta. A realidade dos fatos é completamente diferente. Essa conversa, a Record passou editada, mas a Carol falou que ela também lá dentro está sendo julgada toda hora, e até por coisas bem piores do pessoal ali do Domini. Ela falou que ela tá se sentindo julgada várias vezes por várias coisas ali dentro. Ela falou que já falaram do corpo dela, que já falaram da roupa dela, que já falaram do jeito dela de falar, isso e aquilo. Ela disse que também tá sendo julgada o tempo todo. E aí ela supôs ali
que a Cris gostava da Emily e quis dar um alerta para ela. Presta atenção que talvez o cara esteja sendo abusivo com você. Foi isto que a Carol quis dizer, tá? Porque todo mundo apontou que a Carol estava sendo racista com o Everton. E não foi isto o que aconteceu. E aí a Carol também falou que ela ficou bastante surpresa com o voto da Cris. Lá no depoimento, a Cris falou que ela não tinha feito isso, que ela não tinha gostado da forma como o Everton reagiu de fato. E a Carol joga ali que ela também se surpreendeu com o voto da Cris no Eike, que ela não esperava que a Cris fosse votar no Eike. Ela disse que não esperava por isso. Talvez a Carol até falou, né? Talvez ela tenha acreditado que porque a gente começou a conversar com eles e tal, pegaria mal se eles votassem na gente. Então preferiram votar em alguém do outro lado. Foi isso que a Carol quis dizer. Aí depois ela falou ali que provavelmente os dois estavam constrangidos por causa desse acolhimento que a Cris recebeu por parte ali da Silvia, por parte ali da Rayane e até mesmo por parte da Carol. Aí o Eike depois ele foi lá conversar com a Carol, falou sobre o voto, aí ele se desculpou pelo voto, né? Você já percebe que a pessoa é planta quando ela se desculpa pelo voto. Não é para se desculpar pelo voto, né? Não precisa se desculpar pelo voto. Mas enfim, ele foi lá e se desculpou pelo voto. E aí uma das coisas que a Carol disse que estava tudo bem, porque ela já ia mesmo para DR, independente do voto, ela já ia para DR. E ela tem razão. De fato, ia empatar ali. O jogo ia empatar. Se não tivesse o poder da Ana Paula, o jogo seria 3 votos na Ana Paula e 3 votos em Carol e Rada. Quem é que ia desempatar? O casal Power. O casal Power, Adriana e Domini, nesta ocasião, ia colocar Carol e Rada direto na DR. Então, tipo, não ia ter como escapar. Infelizmente. Então, nesse caso, a Carol tinha razão. Não ia adiantar nada se eles votassem ou deixassem de votar nela. Ela ia para DR de qualquer forma. Ela ia mesmo para DR. E aí, o Eike disse ali que ele ficou bastante chateado por essa situação, que ele ficou bastante chateado com isso. Aí lá fora, ele jogou assim que agora Cris e Cadu são o alvo dele. Cris e Cadu viraram inimigos, foram de prioridade, viraram adversários. E aí ele falou ali que se ele pega um casal Power, ele vai deixar Cris e Cadu num quarto sem banheiro e que não queria mais falar e que o Cadu seria o seu principal adversário. Gente, o problema não é ficar sem banheiro, porque vai chegar uma hora neste jogo, tá? Que vai ficar apenas uma única suíte funcionando ali e todas as outras serão fechadas. Vai chegar uma hora que vai ficar apenas a suíte Power e 3 quartos da casa operando. Então, gente, não tem nada a ver aí. Uma hora o Cadu sabe que ele vai ter que ficar num quarto sem banheiro. E para evitar isso, obviamente, ele teria que ganhar o casal Power. E dificilmente isto vai acontecer. Nós já sabemos disso, né? Nós já temos plena ciência disso. Então, assim, o que o Eike falou, ele coloca assim como se fosse, de fato, como se o Cadu tivesse um grande problema com isso. Sendo que o Cadu falou que o grande problema dele não era esse. O Cadu disse que o grande problema dele era outra história. A deslealdade do Domini. Foi isto que fez ele ter aquela reação. E aí teve um outro momento ali que o Vitor provocou o Everton e disse ali que ele e a Rayane, porque o Everton falou que ele e a Rayane seriam o primeiro casal Power a serem votados. E eles nem foram votados ali na DR, né? Nem chegaram a ser votados. E aí o Coisa provocou, o Vitor provocou. Achei até interessante a forma como ele provocou, né? Porque pelo menos mostrou que ele tá pro embate. Vamos ver se esse embate se sustenta, mas que ele tá pro embate, ele tá aí pro embate. Aí o Everton disse ali que o outro lado vai votar em todos eles, mesmo se eles ficarem. Teve um momento ali que a Carol falou no depoimento, né, que o Rada
era o seu boneco, porque o outro lado começou a caçoar dele, chamar ele de seu boneco, e ele se vestiu de seu boneco, começou a imitar ali o seu boneco mesmo. Mas sim, o Everton jogou ali que... o Everton não, o Wake disse ali que se eles voltarem, que se o Everton voltar, que se o Domini voltar, aí fizeram aquela promessa clássica de reality show. Não foi só ele, o Anthony também. Aquela promessa clássica que a gente já sabe que vai dar em nada. Eles prometeram que agora eles iam fazer e acontecer, prometeram botar fogo na casa, prometeram que iam fazer tudo ali na casa e tal. Foi ridículo, né, a forma como eles falaram isso. É clássico de reality show fazer promessa e no final você ser tombado pela sua própria palavra. É assim, não promete, vai lá e faz. Gente, é todo reality que entra e sai, eu dou sempre o mesmo conselho. Vai lá e faz, não fica prometendo não. Quer brigar, arruma briga. Arruma com motivo, obviamente, mas arruma uma briga, não fica prometendo não. Porque quando vocês prometem, vocês não cumprem a expectativa que vocês colocam no público. Então, não precisa prometer nada, vai lá e faz. Eles ali prometeram que iam fazer a casa acontecer, prometeram ali um monte de coisas, prometeram ali que agora que agora o jogo vai virar. Não parece que vai virar, tá? Não parece. Aí teve uma outra cena ali que o Cadu repetiu aquele ditado: dize-me com quem andas e te direi quem és. E aí ele disse que ficou realmente decepcionado com essas atitudes ali do Wake ter ficado do lado do Domini. E aí a Cris falou assim que só porque receberam um voto, isso não era motivo para fazer tanto drama, não era motivo para drama. E de fato não era tanto motivo para drama, mas a gente tá falando de reality show. E reality show, né, gente, é motivo para drama sim. Aí rolou aquela despedida toda deles, aí pra eles descerem. Aí veio o resumo do dia, né, do dia de quinta-feira. Aí o Cadu acordou e foi ali pra piscina e deu bom dia pro Wake. E o Wake não respondeu ele. E aí teve uma cena ali que a Carol conta que a Rayane falou sobre a Cris não ter... que ela tinha aconselhado a Cris a não votar no Wake agora. Que ela deixasse para votar no Wake em outro momento. E que agora, aparentemente, o Wake e o Cadu vão votar entre eles. Aí o Rada até comenta ali, né? Vai ser melhor porque pelo menos a gente não vai ser votado, não vai ser tão votado assim. Aí o André falou ali uma cena que eu achei interessante. Essa cena que o André falou tinha a ver com a manipulação ali. O Everton acordou ali, falou os sentimentos que ele tava da DR, que ele tava ali com o coração ao mesmo tempo tranquilo, mas ao mesmo tempo preocupado, porque tava na DR, a segunda DR consecutiva dele e tal, enfim. Aí, lá na cozinha, enquanto o André conversava com o Rafa e o Vitor, o André falou sobre a manipulação que a Adriana tem feito na casa. Inclusive, ele disse que a Adriana tentou induzir a Silvia de que a Cris era racista. E que ela fez isso aí de uma forma proposital. Então, vamos mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos mostrar aqui esse trecho do VAR. Mostrou aí uma cena do VAR justamente da Cris lá fora, falando ali. Teve um momento que a Adriana disse assim, a Silvia disse que não entendia porque estava sendo votada pela Cris se todo o tempo houve um certo acolhimento ali. Aí a Cris fala, a Adriana fala, né, que ela sabia que era da burguesia do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar o trecho desse VAR, porque eu acho que esse VAR, ele fala muito mais ali sobre esse momento da manipulação ali da casa, tá? E o quanto a própria Cris, o quanto a Adriana tem sido perigosa. Olha só um trecho aqui desse VAR, né? Eu não posso mostrar tanto, mas um trechinho até que a gente pode mostrar aqui. Olha só esse trecho. Falei, eu entendo. A
eu entendo a burguesia do UOL, do Rio de Janeiro. E não tem jeito deles não mostrar aqui dentro isso. Eles não vão mostrar com palavras, porque eles não são doidos. Vão pra cadeia. Mas os gestos... Então vocês viram aí, né? A Adriana, ela faz um jogo realmente muito sujo de manipulação. Ela faz mesmo, ela manipula. Ela manipulou o Everton a acreditar que as pessoas estavam sendo racistas com ele. Ela fez todo um jogo de manipulação. E foi isso que o André jogou ali pro Rafa. Que a Silvia estava sendo colocada nessa situação. E tá, né, gente? Tava mesmo. Uma manipulação grosseira por parte ali da menina. Por parte ali da Adriana. Ela que tá fazendo isso, tá? A Adriana fala isso. E aí, a Silvia, já em outro momento, conversando ali com o Vitor, ela disse que ela contou pro Vitor sobre a história da calcinha. De novo, foram buscar essa história ali da calcinha. E que era isso que o Wake ia fazer. Que o Wake nunca tinha perdoado o Vitor de verdade. E que quando chegasse a oportunidade certa, eles iam jogar isto na cara do Vitor. E isso vai acontecer, gente. Isso é reality show, vai acontecer. Não existe esse perdão todo no reality show como eles acham que existe, né? Isso vai acontecer. Aí teve um outro momento ali que o Wake disse que ele percebeu que a Cris ficava tensa na hora das votações, mas depois a Cris ficou mais calma e que ela estava muito fria. Aí a Adriana se meteu ali e disse que agora o dinheiro falava mais alto, que as relações já estavam corrompidas pelo dinheiro. E aí o André disse que a Adriana tentava manipular todas as formas ali para dizer que a Cris só votava nele e na Silvia porque a Cris era racista. E aí que a Cris, que a manipulação que a Adriana estava tentando fazer era colocar a Cris como sendo a primeira pessoa a dizer que um homem preto era agressivo. Sim, de fato foi isso que a própria Cris quis fazer. E aí o Everton contou isso ali pro Wake. Ele disse que em nenhum momento na casa ele se sentiu tão discriminado e que a Cris foi a única pessoa que fez ele se sentir neste lugar. Que a Cris tinha feito ele se sentir um homem agressivo. Então, uma outra coisa que o André falou é que a Cris só votava no Everton e na Silvia porque os dois são pretos. Basicamente, sim, foi isso mesmo que a Silvia falou, tá? Que a Silvia não, foi isso mesmo que a Adriana manipulou esse jogo. O Everton disse que tá de igual para igual e que a Cris foi a primeira pessoa que fez ele se sentir um homem agressivo e que ele se sentiu assim, se sentiu mal por causa disso. Aí teve o VAR desse momento. Então, de novo, eu vou mostrar o VAR desse momento aqui, né? Porque eu já mostrei esse VAR aqui, já falei várias e várias vezes aqui. Tá? A Cris nunca disse que ele era agressivo. A Cris falou que ela, como mãe, como mulher, não queria que a filha se relacionasse com um homem que precisasse ser controlado. E sim, gente, eu concordo absolutamente com o que vocês vão falar aí no comentário. Eu sei muito bem que a Cris tem que controlar o Cadu. Eu sei muito bem quem é o Cadu. Então, sim, ela está sendo hipócrita. E sim, eu concordo, ela é hipócrita, mas o que ela quis dizer ali não se refere ao fato dele ser homem preto e querer colocar ele no lugar de agressivo. Mas vamos ver aqui esse trecho aqui, tá? Vamos acompanhar esse trecho aqui, rapidinho. Eu ouvi ela falar, eu vou ter que ir lá segurar ele, porque só eu seguro ele. Eu não acho que a gente tem que, como mulher, como mãe, eu não quero que a minha filha passe por isso. Eu não quero. Então vocês ouviram aí, né? Ela não falou que ele era agressivo. E se, tudo bem, se ele se sentiu, isso é com ele. Mas as palavras dela foram essas que vocês ouviram. Ela disse que ela não queria que uma filha dela passasse por isso. Que como mãe, como mulher, ela não queria ver isso acontecendo. Depois ela fala, né, que lá no futuro, a própria Emily ia entender isso. E aí o Cadu, ele até fala ali que ele não gostou de algumas das atitudes do Everton, porque ele achou que o Everton tinha passado do ponto, que tinha sido over.
E era o que ele realmente passou do ponto com a Rayane ali naquela crise toda. Ele foi over. A gente já tinha falado isso pra vocês. Foi ali, inclusive, que ele se jogou diretamente em cima do Domini. Foi naquele momento, né? Eu acho que vocês também já entenderam e já lembraram disso. Aí depois teve uma outra cena ali que a cozinha tá dividida e reflete a divisão da casa. O André percebeu isso e jogou ali, né? Que o outro lado da casa não quis comer da comida que eles tinham feito, se referindo aí a Carol e a Thalira e tal. E aí ele falou, a casa estava em guerra, porque o outro grupo preferiu fazer a própria comida e comer da própria comida. Aí a Silvia disse ali que ela fez a parte dela, que ela cozinhou ali para todo mundo. E aí ela conta que o Eike disse que nunca tinha comido um feijão igual o da Silvia e que a Silvia fez um feijão que fez ele lembrar da casa dele por um momento, como se ele tivesse saído do reality e ido para casa dele. E ela fala isso, né? Ela joga isso ali. O elogio que o Eike joga ali para cima dela. Ela comentou isso aí com o André. Momento aí da eliminação, tá? Como é que foi? O Andreoli mostrou os saldos de cada um, tá? Os saldos aí de cada um. O maior saldo aí nessa eliminação era a Adriana e Domini com 314 mil, Carol e Radamés com 192 mil, Everton e Emily com 196 mil. E disseram ali, né, que apenas um casal vai ver essa grana de verdade e que os outros não vão ver isso. E aí a Rafa perguntou ali para Adriana e Domini. Ela perguntou ali para Adriana e Domini sobre o veto de Rayane e Vitor na prova dos casais. E aí, como é que eles tinham sentido isso e tal. Aí o Domini disse que eles realmente não têm muita convivência com a Rayane e o Vitor. E depois por uma questão de estratégia. E que inclusive a Adriana falou, eles estão certos. Porque se a gente estivesse na mesma posição, a gente teria feito a mesma coisa. Então, eles estão certos ali na estratégia. Não era uma estratégia errada. E realmente não era uma estratégia errada. Aí o Andreoli quis saber da Carol se ela ia para DR mesmo sem ter o peso 2, que a Ana Paula jogou para cima dela. Aí ela falou que sim, que ela acredita ali que ela ia mesmo para DR, independente ali do que tivesse acontecido, independente ali de ter ou não ter o poder, porque o grupo dela lá, os amigos dela, não combinam votos. Então, ela ia ficar sempre ali nessa margem, ela ia ficar sempre ali desse lado. E sim, de fato ela tá certa. Como ela não combina voto e ela acha que combinar voto é algo ruim, toda vez ela vai acabar indo para DR. E toda vez ela vai acabar tendo que passar pelo nervosismo de estar numa DR toda semana. Aí teve um momento ali que o Rafa quis saber sobre o Everton, que o Everton pensava que o Eike era uma planta, que ele era mais parado. E aí o Everton disse ali, né, que tava tudo bem, que eles já tinham falado pro Eike, que eles achavam o jogo do Eike paradão, e que no começo os dois se assemelhavam, porque ficavam só observando, e que o casal faz um jogo mais recluso e tal. Falou ali de um monte de coisas, enfim. No final, né, eu acho que Eike e Nath nem vão se importar muito com a resposta do Everton, porque afinal de contas, eles se jogaram ali de vez para cima do Domini e serão eliminados por causa disso. Além do fato de serem plantas, né? Eu acho que tá bem na cara que eles são plantas. Aí teve um momento ali que foi aquele discurso, mini discurso que eles fazem antes da eliminação. A Rafa disse ali sobre um jeito, porque esse é meu jeito, eu nasci desse jeito e eu vou morrer desse jeito, e que isso não resolve muita coisa na vida de ninguém. E aí ela perguntou assim, qual é o limite entre a personalidade forte e a intransigência? E que um dos objetivos de um relacionamento é justamente buscar a flexibilidade, e que a flexibilidade pode ser uma qualidade. Concordo. Inclusive, eu acho que é uma das melhores coisas que um casal pode fazer.
Você tem que entender o lado do seu companheiro, mas ao mesmo tempo seu companheiro tem que entender o seu lado e vocês precisam chegar num ponto comum. Ela quis dizer isso, tá? Aí o Andreoli disse que ele passou por uma situação assim com a Rafa, que ele precisou correr atrás do casamento dele e que ele se esforçou para não perder a Rafa. Aí a Rafa disse que às vezes é preciso se esforçar para tentar mudar e evitar algum desastre no casamento. Ela falou mais outras coisas ali, mas obviamente que ela estava falando direto ali pro Domini e pra Adriana, porque vocês viram aquela crise toda ali. Aí teve um momento que o Andreoli falou ali que o Power Couple é isso, e que crise de casal tem tudo a ver com Power Couple, porque essa é a essência do Power Couple. E aí ele anunciou o primeiro casal que ia voltar. O primeiro casal que ia voltar era justamente Adriana e Domini. E aí a Adriana e Domini ali anunciados, né? Eu imaginei que eles iam chamar primeiro Carol e Rada. Eu teria botado Carol e Rada. Por quê? Eu preferiria deixar ali para saber qual seria a reação do Domini vendo o amigo sendo eliminado por culpa dele. Mas eles preferiram mandar de volta a Adriana e Domini na frente. E aí ela se levantou, começou a dizer: eu sabia que eu tava certa, eu sabia que eu tava jogando certo, eu sabia que o público tava vendo isso e aquilo. Gente, foi engraçado, eu não vou negar que eu achei engraçado ali, né? Porque não tem como você saber o porquê que o público te deixou ali. Às vezes é circunstância, às vezes é porque aconteceu alguma coisa ali de uma certa forma que eles não estavam prevendo e tal. Então, assim, tem coisas que a gente não tem como saber. Mas vamos ver aqui um trecho, olha só. Podem voltar pra mansão. Parabéns, casal. Leva a mala, Domini. Leva a maleta. Obrigada, público! Obrigado, Brasil! Obrigado, meu Deus! Obrigado! E aí, né, quando o Domini sai de lá, o Domini dá uma encarada no Radamés, né? Ela grita ali e tal. O Domini dá uma encarada. Olha a encarada que ele dá no Radamés. E depois, né, ele meio que dá uma combinada ali com o Everton, tá? Foi aí que o Rada teve a reação que ele teve. Porque o que foi que aconteceu? Para quem tava vendo o Play Plus, tá? Para quem viu ali um trecho do intervalo, o Neguinho tinha dito ali que o Domini tinha ganhado esse jogo porque ele tinha voltado da DR. O Everton acreditava que ele ia voltar dessa DR. Você vê pelo sorriso dele, mas você vê a encarada que o Domini dá ali em cima do Rada. Ficou parecendo ali, olha a encarada que ele dá em cima do Rada. E olha como o Rada olha pra ele, né? Ficou parecendo assim, né? Agora a rivalidade dos dois deve predominar o restante da temporada. Eu acho que vocês já perceberam isso. Aí teve um momento ali que a Rafa quis saber o que se passava na cabeça deles, no coração deles naquele momento. Aí a Carol disse ali que se o Brasil quis eles de volta e que ela tivesse que sair, tava tudo bem, porque era o que o público queria. Aí ela cita ali que, de uma certa forma, o jogo que o casal Adriana e Domini fez era algo mais desonesto. E aí a Emily disse que naquele momento ela já estava sem coração mesmo, que naquele momento ali já estava batendo forte e tal, mas que ela ia ficar agradecida se ela voltasse. E aí a Adriana volta, tira os sapatos, e aí o Domini entra dentro da casa, aí os baba-ovo vão tudo pra cima dele, né? Aí outra parte da casa fica com esta cara de cu. Desculpa o palavrão, mas não tem como definir isso, né? O Vitor aí com cara de cu, a Rayane ali com cara de cu, a Cris com cara de cu, e aí a Ana Paula ali se jogando pra cima do Domini, aí o Anthony gritando: justiça foi feita! Ele fez imitando isso, né? E aí ficaram ali. Aí depois o Eike se jogou pra cima do Domini. Aí a Thalira entrou em desespero. O Rafa entrou em desespero. A Rayane entrou em desespero. A Cris ali e tal. Aí depois o Eike se jogou pra cima do Domini e tal. Tava todo mundo feliz ali. E aí, né?
eles ainda ficavam espantados com o que estava acontecendo, do público ter voltado ali. Mas isso aqui é a definição perfeita de baba-ovo. Isso aqui é a definição perfeita, gente. Não tem como definir esta mulher. É baba-ovo, sim. Baba-ovo e dos piores, inclusive, que fica ali te bajulando o tempo todo. Porque ela ficou abraçada ali no Domini em vários e vários momentos. E aí ficaram felizes com a volta dele. Aí depois, a Rafa e o Andreoli falaram ali do segundo casal a voltar. Carol e Radamés. E aí, Carol e Radamés, quando volta, o Rada levanta ali, ele fala ali sobre justiça, que não era aquilo que o Neguinho estava falando e acreditando. Ele olha pro Neguinho e dá uma reação ali, justamente que estava guardado dentro dele, ele bota pra fora. Então eu vou pegar um trecho disso aqui, porque eu acho que vai ser muito mais fácil vocês verem isso pelo próprio Radamés, sem que eu precise falar sobre isso, né? Vamos só pegar um trecho aqui do que o próprio Radamés falou, esse trecho do que o próprio Radamés falou aí da volta dele. O que eu achei maravilhoso, inclusive, né? Porque o Radamés na Fazenda não tinha essas reações. Agora aqui ele tem, tá? Olha só aqui um trecho. Não pode! Não pode! É injustiça isso! Ele não ganhou! Eu falei pra vocês! Parabéns, casal! Parabéns, casal! Obrigado! Parabéns! Então vocês viram aí, né? Até a Rafa tentou ali dar uma segurada e o Everton foi eliminado. E foi eliminado pelo próprio Domini, porque ficou puxando o saco do Domini. Se não tivesse puxado o saco do Domini, ele não teria sido eliminado. Quem teria sido eliminado era o Domini. Porque o Everton, de fato, e eu falei pra vocês, eu não gosto dele, não gostei dele nesse jogo. Talvez como pessoa ele seja até uma pessoa legal, mas eu estou falando do jogo. Não gostei do jogo dele. É um jogo que tinha muito a entregar. Foi um dos primeiros que causou treta, mas depois ele se jogou ali pra cima do Domini, ficou com aquela coisa pra cima do Domini, Domini isso, Domini aquilo outro. Uma babação de ovo ali pra cima do Domini. E aí depois Everton começou a chorar. Ele foi eliminado com 18,16%. O que me dá a entender que houve sim uma certa tentativa do público de tentar salvar ele e eliminar o Domini, mas que provavelmente os votos não foram suficientes. No último episódio, a gente vai descobrir como é que foram essas porcentagens. Mas ele chorou ali mesmo. Aí depois ele quis saber aonde foi que ele errou. A primeira pergunta que ele fez: aonde foi que eu errei? E aí, depois que eles foram descobrir no Lucas Selfie que nem era sobre eles essa DR de fato, era sobre Carol e Domini. E que eles ali só pagaram o pato para se deixarem de ser bestas. Porque não é assim, né? Você não pode ficar babando o ovo dos outros e esquecendo de você mesmo. Que foi basicamente o que eles fizeram ali. Aí o momento da herança da DR. Escolham o casal para doar 10 mil para outro casal na primeira aposta do ciclo. Nem na hora de fazer ali uma coisa que poderia, por exemplo, dar uma mexida no jogo. Vamos doar aqui, vamos fazer aqui, ajudar os nossos amigos. Não, eles fizeram ali Cris e Cadu receberem essa herança da DR. O que isso significa? Que na primeira aposta do ciclo, Cris e Cadu terão que doar 10 mil reais para qualquer outro casal. Vocês acham para quem que eles vão doar isso? Ou eles vão doar isso para Rayane e Vitor, ou eles vão doar isso ali para Carol e pro Rada, ou vão doar isso aí para Thalita e pro Pessina? Pura burrice. Eles podiam ter colocado ali, escolhe Nath Eike, que aí Nath Eike poderia doar pro Domini, poderia doar pra Ana Paula. De uma burrice fenomenal. Depois eles querem achar que são bons de jogo, né? E olha que a Rafa explicou e o Andreoli também explicou. Isso aí é para beneficiar um aliado de vocês. Eles acham que Cris e Cadu vão se comprometer e foi essa justificativa que ele deu.
Não vai se comprometer, gente, porque doar 10 mil reais pra um casal ali, pra qualquer outro casal, eles vão doar pra quem eles querem doar. Então foi uma maior burrice, tá? Foi uma burrice total. Mas enfim, né? Tá aí, acabou-se o ciclo de Emily e Everton neste reality show. E aí, a hora que o Radamés voltou ali pra casa. Radamés voltou, deu ali uma cambalhota, aí ele entrou ali e falou, calma, que ainda não fui embora. E aí, gente, olha a cara do Domini. Amei, quebrou a cara, bem feito. Quebrou mesmo a cara, merecia este tombo. O tombo melhor teria sido se ele tivesse ficado lá fora. Mas tudo bem, vai chegar a hora dele. Mas achei o máximo aí ele quebrar a cara. E aí a Adriana ficou assim, meu Deus, o neguinho saiu. Vocês achavam o quê? Porque no intervalo comercial ela disse que ela tinha certeza que o neguinho ia voltar. Mas só que aí o Domini tinha falado pra ela não comemorar. Aí ela falou assim, eu vou comemorar mesmo, porque eu voltei. Eu tenho certeza que ele vai voltar, se referindo ao Everton, mas eu vou comemorar porque eu voltei. Quebrou a cara. E aí eles ficaram ali, né, achando que o público tá realmente querendo um embate. Aí o Rada começou a falar ali, né, o Rada começou a dizer que iam ter também que aguentar ele mais uma semana, que iam ter que aguentar ele mais tempo ali. E aí a Adriana, tentando fingir normalidade ali com a Ana Paula, disse pra Ana Paula que eles tinham que agir ali com... tentar se ignorar a Carol a todo custo. Mas a própria Ana Paula jogou esse conselho ali pras cucuias. E aí a outra parte da casa comemorou, ficaram felizes com a volta de Carol e Rada. E aí a volta de Carol e Rada, teve um momento ali que o Domini simplesmente, né, caiu na real. Se ele participou de reality, ele sabe muito bem como é isso. O público se deixou o oponente dele voltar, é porque o público quer ver treta entre eles, né? Então, foi basicamente isso. Eles tentaram ali ignorar, tentaram fingir naturalidade, mas não deu, né? Não deu. Aí a Carol começou a falar ali, né, sobre a apreensão que ela tava, quando o Andreoli anunciou a volta dela e tal, e que ela ficou ali apreensiva dessas coisas, e no final das contas, né, olha aí o Domini entendendo que o público talvez não esteja gostando tanto dele assim como a Adriana achou. E aí o Felipe entrou ali, né, repassou ali, confirmou pra gente algumas coisas. Primeiro aí, né, a definição de baba-ovo. Ana Paula, baba-ovo. E do pior tipo, tá? Ela tava ali, começou a gritar, a justiça foi feita. Aí a Carol fala assim, que justiça? Teu amigo acabou de sair. Qual foi a justiça? Eu amei a Carol. A Carol é muito afrontosa, gente. A Carol é afrontosa. Carol realmente vale muito mais ali. Gente, ela realmente deveria ir pra Fazenda, tá? Se ela não ganhar o Power Couple, Carelli, coloque a Carol na Fazenda, porque aí você vai ver a Carol rendendo, tá? Deixa eu mostrar um trecho aí dessa confusão, deixa eu mostrar um trecho disso aqui, que pra mim foi maravilhoso. Olha só. O amigo foi embora, a justiça foi feita. Aí o outro amiguinho. Gente, a Carol é o máximo. Ela sim rende bastante no reality show, né? A Carol rende e rende mesmo. Aí a Adriana começou a dizer que elas estavam debochando, que era pra debochar. Aí a Carol fala, mas vocês não disseram que a justiça tinha feita? Que justiça foi essa que foi feita com o amigo de vocês sendo eliminado? E aí eles ficam sem argumentos diante ali da Carol. E aí o Felipe Andreoli passou ali para dar os saldos, né? Rayane e Vitor, como venceram a prova dos casais, também garantiram 20 mil de saldo a mais, de bônus, e ficaram com 90 mil, se tornando o casal Power. Iam ver vídeos, iam separar aí os quartos e tal. E, segundo lugar, Ana Paula e Anthony. Aí ficaram felizes com isso e tal. E aí deram a herança da DR. Aí,
eles anunciaram pra Cris e pro Cadu. A Cris ficou puta, tá? Ficou puta. O Cadu foi de boa, mas a Cris ficou puta. Pela cara você percebe. Eles vão ter que doar 10 mil reais na primeira aposta do ciclo, né? Na primeira prova, que vai acontecer no sábado agora. Então, se pro Cadu foi de boa, mas a Cris não gostou. Ela ficou puta da vida porque levou aí essa herança da DR. É o que eu falei, foi uma herança burra? Foi uma herança burra, mas, né, foi isso aí que vocês viram. E aí no final, gente, foi isso. Terminou o programa, e aí o Dominic começou a chorar, aí a Adriana falou que ela tinha que agradecer o público porque voltou, aí a Ana Paula ali babando o ovo. Depois a Ana Paula disse que vai chover publis aí pro Everton, porque o Everton é carismático, porque isso, porque aquilo. Isso porque ela não sabe, né, que o patrocinador do Everton largou ele de mão aqui fora. Imagina quando ela descobrir isso. Aí foi só um show de baba-ovo, gente. Foi só um show de baba-ovo mesmo. Aí teve uma coisa lá que o Rada tava conversando com o Rafa, que eu não entendi, né? Porque tava muito barulho. Nessas horas aí no Play Plus é muito barulho. E aí, né? A gente passou um pouquinho de 1 hora, mas isso aí foi a eliminação. A distribuição dos quartos, né? Não aconteceu nada demais. Eles fecharam o quarto melancia. Não foi uma suíte, tá? E aí ainda temos ali 4 suítes disponíveis. Vai chegar uma hora que todas as suítes serão fechadas e vai ficar apenas um quarto dentro ali da casa funcionando, tá? Isso vai se aproximar mais ali nas próximas semanas. Lembrando, tá, que a gente agora tem ali 8 casais, estamos no top 8. Então, na semana que vem, a gente já vai passar ali para 6ª eliminação, no dia 12, a 7ª eliminação no dia 19, a 8ª eliminação no dia 26, a 9ª eliminação no dia 3 e a grande final no dia 10. Vamos ver o que é que o Carelli vai aprontar aí, né? Vamos ver o que o Carelli vai fazer aí para dar certo. Acredito eu que ele não vai fazer nada demais e que os casais vão levando essa rotina normal até o final. Acredito que ele não vai acelerar mais esse jogo. Mas a gente vai acompanhar e continuar trazendo para vocês aí na nossa cobertura do Power Couple, tá certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.